Hiruzen, o pior Hokage de todos. Será? Você sabe que eu defendo esse velho. E se falarem desse velho mal pra mim, a chinela canta. Vou pegar a chinela aqui. A chinela vai cantar, compadre. Lembrando, assim, a minha chinela não tem o símbolo do Brasil, porque eu não moro no Brasil, tá? É de Portugal. Havaianas Tuga. Vamos ver qual é que é dessa brincadeira aqui. Saca? Tatuagem saiu no Conhecido como o famoso Pica-Velha, o pior Hokage que Konoha já teve. Pior. Não existe nenhuma discussão a respeito disso. Estou extremamente feliz porque Pior? hoje é dia de finalmente fazer um vídeo sobre esse. Um dos personagens que pra mim é um dos mais engraçados da história de Naruto, pra poder falar a verdade pra vocês, gente. Porque eu acho que esse velho aqui foi meio que usado como bode expiatório na história de Naruto, mas calma aí que eu vou explicar pra vocês. Opa, e aí, tudo bom? Eu sou o Link, eu tenho um canal de animes. E hoje Salve, a gente fala primeiro sobre vídeo que eu te conheço hoje. o terceiro Hokage da Vila da Folha. Não esquecem que link do canal dele tá na descrição. eu acredito que 99% das pessoas que conheçam a trajetória de Hiruzen como um Hokage na Vila da Folha considerem ele como um personagem fracassado, não é? Hiruzen foi considerado desde o início da história de Naruto clássico como o terceiro Hokage da Vila da Folha, sendo um personagem que luta linda, né? De certa forma é bastante querido pelos personagens em Naruto clássico, né? Tem uma luta pica lá com o Orochimaru, onde ele morre do jeito maneiro, faz o jutsu lá do capeta também, que prende os braços do Orochimaru, entre outras coisas. Ao mesmo tempo que pela maioria do público que já assistiu boa parte da história de Naruto, consideram esse personagem como o maior bunda mole da história, com certeza absoluta. Coisa que você não precisa se esforçar muito pra ver, basta fazer uma pequena retrospectiva na sua cabeça do que foi a história de Hiruzen como um Hokage. Começando pelo seu primeiro grande erro, o Naruto. Tá bom então. Mais tarde na história de Naruto Shippuden, nós vamos aprender um pouco mais sobre como os pais do Naruto morreram de verdade, né? Não como se fosse exatamente um grande segredo que o Naruto era filho do quarto Hokage desde o começo da história, mas nós temos toda aquela cena de invasão, né? Onde o quarto Hokage já tinha ali assumido e tudo mais, ele ainda era muito jovem, mas se sacrificou pra poder defender a vila de Konoha contra a Raposa de Nove Caudas, enquanto o terceiro Hokage não fez nada, né? Porque ele não tinha tanta força assim também. Enquanto isso tudo aconteceu... Não, pera aí. O terceiro Hokage podia ter feito... Aí que tá, irmão. O terceiro podia ter feito muita coisa. Muita coisa, velho. Onde Kushina e Minato morrem, né? A Kushina fica um tempo mais ali viva pra ter tempo pra passar o filho deles ali pro Hiruzen, né? Enquanto ela fala, ó, Hiruzen, meu filho aqui, toma conta direitinho desse moleque, filho do quarto Hokage, a gente colocou a Raposa de Nove Caudas perigosíssima nele, pô, toma cuidado. Hiruzen olha pra Kushina e fala, sim, assumirei total responsabilidade. E aí a gente volta lá pro começo do Naruto clássico com o Naruto com 12 anos de idade, ele não sabia que era um Jinchuriki, ele não sabia o que era um Jinchuriki, as pessoas odiavam ele e ele só não sabia por quê. A gente também tem a infância nota 10 do Naruto, né, que naquela época a gente pode dar um desconto, até porque a Vila da Folha não tinha exatamente um orfanato ali pra poder tomar conta de crianças órfãs. Também poderia ter tido essa ideia aí, né, meu mano Hiruzen? Só tinha órfão nessa vila aqui. Porém, mesmo que não tivesse um orfanato ainda na época, é maravilhoso a forma como o Naruto é criado sozinho desde, tipo, sei lá, os 5 anos de idade. O Hiruzen só dá uma grana pra ele aí, ele gasta o dinheiro com o que ele quiser, compra miojo e leite e é isso aí. Ah, mas é que tem uma coisa que tem que pensar do dinheiro do Naruto. Ah, ele era filho do Hokage, então, ou seja, ele era muito rico. Mano, em momento algum os Hokages são considerados ricos. A galera olha pros Hokages e acha que é o presidente, né? Que nem fica roubando dinheiro pra caralho. Não, calma, não. Eles são pessoas, obviamente, que tem que ganhar mais e tal. Tem casa. Mas olha a casa do nosso amado e querido Minato, mano. Era uma casa normal. Normal. Menma, eu fiz um vídeo sobre Menma. Que o Menma nada mais é que a contraparte do Naruto num filme e tal, que mostra como o Naruto seria se os pais dele tivessem vivos. E a casa deles é normal, como a casa da maioria das pessoas. É um pouco a mais do que a maioria das pessoas. Geralmente as pessoas moram em um apartamentozinho, Konoha e tal. Eles tinham uma casa completa. O que, sim, obviamente, dá mais privilégios, tu tem mais coisas, obviamente. A questão é que não é que ele vai ser rico, não é que o Minato era rico e o Naruto vai herdar uma riqueza milionária do pai dele. Outra coisa que eu defendo aqui, né, tentar defender, né? Na verdade, a gente não tá tentando defender o Hiruzen, não. A gente tá tentando defender o Kishervinha Moto. A culpa é dele aqui, né? O Hiruzen foi usado por causa desse cara. A culpa toda foi pro Hiruzen, mas não é. Tá entendendo? O ponto é que o Hiruzen, mano, dava umas moedinhas porque pensa assim, ele errou no quê? Ele errou porque o moleque tinha 5 anos e não tava vivendo com ele na casa dele. Ou pagar uma mulher pra cuidar, tá ligado? Umas pessoas pra cuidar, deixa o guri sozinho. Isso ele errou. Beleza? O ponto é que o dinheiro não. Pô, tu vai dar dinheiro pra primeiro que não era nem pro Naruto comprar as coisas dele. Era pra chegar na casa dele a comida pro Naruto comer. E era pra alguém fazer essa comida, porque ele não sabia fazer. 5 anos, o que tu fazia com 5 anos? O Naruto ia fazer o miojo dele, com leite estragado. Então, pouco dinheiro, tudo bem, eu até entendo, porque não adianta dar muito dinheiro pro guri, porque ele não ia saber o que fazer também com o dinheiro.
Gente, cadê a bosta do dinheiro do Minato e da Kushina? Tipo, Minato e Kushina eram ninjas pica da Vila da Folha. Os malucos fizeram um monte de missão classe S, Minato era famoso pra caramba, salvou um monte de esquadrão na guerra. A gente tem um monte de histórias lá que não, Minato teve uma vez que ele enfrentou um exército inteiro e ele derrotou um esquadrão de 100 e poucas pessoas sozinho, não sei o que. Ele não ganhava uma grana de hora extra, não ganhava um abono de salário, não? Na verdade, o ninja é ninja por amor, digamos assim. Óbvio que tem dinheiro, tem muitos que querem dinheiro e tal, tipo o Kakuzu. A questão, mano, é que, por exemplo, o Minato, obviamente ele deveria fazer muita missão e nem ganhava muito por essas missões. O foco dele não era o dinheiro, talvez ele nem pegasse o dinheiro, sabe? Dá pra inventar coisa aqui. Não tinha muito dinheiro, a gente tá inventando isso, não é comprovado isso. É teórico, tá ligado? Pode ser teórico também, que ele era um cara tão bonzinho, mas tão bonzinho, que ele fazia mesmo pra defender a Vila da Folha. Ele tinha tanto amor pela vila, pelo mundo ninja, que ele queria a paz e queria salvar dos vilões. Então ele ia pra um lugar, ia pro outro, trabalhava o tempo todo por amor. Tá entendendo? O que aconteceu, mano? O maluco era Hokage. Quando o Naruto nasceu, ele tinha um apartamento pequeno, comia leite, miojo, porque em tese era isso que dava pra pagar. Como assim era isso que dava pra pagar? Tem que pescar. Ele dava Bolsa Família pro Naruto e era só isso que ele tinha direito? Bolsa Naruto. Tipo, qual foi? Ele dava pro Naruto o mínimo pra se viver pra que o Naruto evitasse gastar o dinheiro todo? Ou o safado do Hiruzen só foi lá e absorveu a grana do Minato depois que ele morreu, mano? Porque é o que parece. Fora o fato de que todas as pessoas odiavam o Naruto quando ele era criança e ele mal... Ou usavam o dinheiro do Minato para reconstruir a vila. Que a vila foi atacada, toda destruída. Para reconstruir, eles pegaram o dinheiro do Minato e o que sobrou dava pro Naruto. Mal fazia ideia do porquê. O que se a gente for parar pra pensar na época antiga da história de Naruto, isso mal fazia sentido porque a maioria dos Jinchurikis tinha um problema com emoções fortes, né? E o selo poderia enfraquecer se o Naruto tivesse muito ódio. Então assim, era 2P pro Naruto perder o controle e sair atacando todo mundo igual o Gaara fez lá na Vila da Areia. Mas pois é, o moleque sofria bullying constantemente ali de alto risco. Ele era como se fosse uma bomba kamikaze que podia explodir em cima de qualquer pessoa. Mas o terceiro Hokage não fez muita coisa aí a respeito, não. Isso se repete basicamente em toda a história do Hiruzen e na sua trajetória como Hokage em geral, né? Se a gente for parar pra poder observar em volta, a personalidade desse personagem aqui, a gente poderia considerar que ela é baseada em fumar tabaco no começo da história e ficar andando pela vila que nem um velho aposentado, e também em ser um cara que não consegue tomar decisões quando ele mais deveria tomar. Por exemplo, Hiruzen era professor do Orochimaru, um dos ninjas mais habilidosos e potentes ali da Vila da Folha, né? Que futuramente viria a se tornar um psicopata maluco aí, que talvez tenha tentado roubar a vila aí um tempo depois. A gente sabe por meio de flashbacks que o Hiruzen descobriu essas piras do Orochimaru há muito tempo atrás, quando ele ainda, inclusive, tava um pouco mais novo, tinha habilidades e poderia facilmente ter matado o Orochimaru se ele quisesse. Mas, todavia, no entanto, ele não quis, ficou com pena do Orochimaru, e aí quando ele finalmente decidiu que tava na hora de matar o Orochimaru, ele não conseguia mais, porque ele tava velho. Aí ele morreu ao invés disso. A revolta do clã Uchiha. Outra... Essa do Orochimaru é sacanagem. O cara não queria matar porque ele amava a criança, pô. Ele não queria pra salvar no aluno dele, é muito amor. Aí eu vou defender meu... Ele amava demais. O erro dele foi amar demais. Daquelas situações muito engraçadas que gerou 1 milhão de coisas acontecendo dentro da história. Coisa linda essa cena, né, mano? Madara, Kakashi, a própria história do Sasuke com Itachi, ela existe porque o Hiruzen era burro. Não existe nenhuma outra discussão pra isso. Gosto muito, inclusive, de como tudo foi sendo levado ali no banho-maria. Tinha todo o negócio do pessoal do clã Uchiha ficar do lado de fora da vila, porque eles estavam sob suspeitas há 50 milhões de anos, mesmo que nem fizesse mais sentido isso acontecer. E aí, depois de um tempo, os caras chegaram a uma maravilhosa conclusão de que era isso. Pra poder proteger a Vila da Folha, o Itachi ia ter que matar o resto do clã Uchiha inteiro. Claro que o Itachi naquela época tinha cerca de 16 anos, então ele não era exatamente uma pessoa que poderia decidir muito bem alguma coisa. Então, Não. A própria obra fala que o Itachi com 4, 5 anos já tinha a mentalidade de um Hokage, não sei o que, o amor de um Hokage, já pensava com 4 anos. Ele era um gênio, não. Com 16 anos o Itachi sabia muito bem o que tava fazendo. Não é que nem a gente aqui, que eu com 16, quando eu tinha 16 anos, era um perdido, fudido. Não, ficava caminhando na vila aqui, ó, sem rumo. Não. O Itachi com 4 já tava aqui olhando pra guerra, falando o seguinte: a guerra tem que acabar, o mundo tem que se amar, a gente tem que salvar a humanidade. Ele já era quieto, cagado, todo fudido, porque ele já pensava muito à frente do seu tempo. Então, com 16, ele já tava, ó, mais bruto do que o próprio Hiruzen.
Também teve muita manipulação do Danzo ali e de outras pessoas em volta, mas é inegável de se dizer que o Hiruzen era uma anta nesse ponto. Principalmente pelo fato de que o clã Uchiha era a força policial de Konoha. Isso é muito engraçado, por sinal. Como força policial de Konoha, ter matado eles não deixou a vila meio que desprotegida, não? Tipo, gente, vocês já assistiram Naruto? Vocês sabem mais ou menos o quão forte é um membro do clã Uchiha? Imagina uma força policial inteira desses caras. Nunca que o Pen ia ter conseguido invadir a vila de Konoha com 500 malucos de Mangekyo Sharingan tacando coisa na cara dele. Mas tá bom, né? É isso aí. A gente aceita que a força policial de Konoha foi extinta. Nossa, cara. Mas pera aí, tá, beleza. Força policial foi extinta. Mas foi um problema político. Problema político que o Hiruzen, cara, foi, eu acho que eu até agora eu não consigo pensar de deixar os Uchihas felizes. Porque o Hiruzen ficou assim, tinha um Danzo. O Danzo queria eliminar os caras. Acabar com o problema na raiz. O Hiruzen não. O Hiruzen não queria eliminar os caras. Ele queria arrumar uma forma de arrumar uma solução, pô. Vamos aí. O que a gente tem que fazer? O que vocês querem? A gente quer tal coisa, tá? Mas vocês querem demais. Então diminuindo. Ele tava negociando com os caras. Então ele ficou muitos anos tentando achar um ponto onde os Uchihas se sentissem bem. E ao mesmo tempo a Vila da Folha também se sentisse bem. O certo talvez seria os Uchihas criar uma vila para eles, uma nova vila, a Vila dos Uchihas, porque daí eles fariam o que eles quisessem. Mas eles não queriam isso, eles queriam, mano, passar o Vapo na Vila da Folha por ódio, eles ficaram com ódio da Vila da Folha. Eles queriam mais do que realmente eles poderiam ter, a ponto de ferir as outras pessoas, ou seja, os Uchihas estavam se tornando um problema muito grande, político. E o Hiruzen não ia saber se ia vir Pain no futuro, tá ligado? Ninguém ia saber disso. E obviamente o Pain, do mesmo jeito que ele passou o Vapo na galera inteira de Konoha, com os Uchihas lá, seria só mais peso para ele empurrar pros lados com o Shibaku, com o Uchiha Tensei. Não tinha chance, mesmo os Uchihas não teriam chance nenhuma contra o Nagato e o Pain, né, no geral ali, porque não tem como, o Pain é muito mais forte, o Pain é surreal de forte. Mas, como é que o cara ia adivinhar? Como o Hiruzen ia saber que ia acontecer isso no futuro? Não tem como também, né? A gente também tá sendo trouxa. Imagina que loucura se esse fator da vila ficar desprotegida fosse ter algum impacto grande na história futuramente, né? Imagina que doideira, mano. Do nada, no meio do exame Chunin, assim, o Jinchuriki de uma cauda, o pessoal todo da Vila da Areia e o Orochimaru vem chegando na Vila da Folha, assim, pra invadir do nada. E aí o terceiro Hokage morre num combate, porque, né, ele deixou a vila meio que desprotegida, assim, o clã Uchiha como suporte ali. Nossa, seria doideira. Ainda bem que esse tipo de coisa não acontece, né? Até mesmo em histórias mais simples, isso já também não acaba concordo, não tem como adivinhar. Vocês, por exemplo, já pararam pra prestar atenção na história do Neji, do Naruto clássico, por exemplo? Pra vocês que não se lembram, um pequeno flashback aí. A história do personagem do Neji é basicamente a tragédia de como o seu pai, em geral, foi morto. E isso tudo aconteceu porque o pessoal da Vila da Folha e o pessoal da Vila da Chuva tinham chegado ali em um acordo como se fosse um tratado de paz e de não agressão. Ou seja, eles não iriam mais agredir, não ia mais ter guerra entre os dois. E aí os caras da Vila da Chuva meio que quebraram esse tratado, porque um cara da Vila da Chuva, capitão lá, entrou na Vila da Folha e foi ali atrás do lugar onde ficava o clã Hyuga pra tentar matar um deles na surdina e pegar um Byakugan pra eles, pra levar pra vila. Ele foi descoberto, foi morto e o pessoal da Vila da Chuva fez uma exigência que o cara que matou o capitão da Vila da Chuva fosse enviado pra Vila da Chuva, morto. Ou seja, se liga na cara de pau dos malucos, mano. Eles fizeram um tratado de paz com a Vila da Folha, aí quebraram. Invadiram a Vila da Folha pra pegar um Byakugan e foram mortos. Aí eles exigiram que enviassem o corpo de um Hyuga morto ali pra, além deles pegarem o Byakugan, eles continuarem quebrando o tratado de paz. Adivinha só o que o terceiro Hokage achou dessa situação. Vai todo mundo se fuder. Pois é, ele deixou, é isso. O pai do Neji morreu porque o Hiruzen era bunda mole. Assim, beleza, era bunda mole. Mas um líder, mano, não pode jogar a galera. Por exemplo, teve uma guerra, vai ter uma guerra aqui por causa de duas pessoas. Outras 100, 200, 1000, não sei quantas mil vão ter que lutar por causa de duas pessoas. O próprio pai do Neji se ofereceu, falou, não, mano, deixa que eu vou, velho. Vai só eu morrer, ao invés de morrer um monte de gente. Isso é inteligência estratégica, pô. Tu vai botar toda a tua vila, porque assim, ó, se for pensar de uma maneira seca, sem carinho pelas pessoas, tu vai perder pessoa, beleza, primeiro ponto. Tu vai perder dinheiro tendo que enviar esses caras pra lá e alimentar esses caras. Se atacarem tu de volta, tu vai perder dinheiro tendo que reconstruir tudo aquilo. Então a guerra é a guerra no momento, aí a guerra depois. Então depois, é quantos anos para se recuperar depois de uma guerra? Fora os anos que a guerra fica acontecendo, então ele tem que ficar... Então é muito melhor que vá um pro caralho só do que todo mundo. Isso, então, essa estratégia do Hiruzen, que não é só do Hiruzen, tá? Tem os conselheiros também, que são muito culpados, tanto quanto o Hiruzen, de todas as escolhas dele. O ponto é que, pô, eu vou ser macho aqui, vamos botar o pau na mesa e vamos lutar. Se fosse só o Hiruzen lutar sozinho, aí tudo bem. Ele e o clã Hyuga vão lutar lá para resolver o problema. Aí tudo bem, só é vocês que vão resolver o problema. Agora, quando esse problema
vai pra mão de outras pessoas inocentes. Aí, obviamente, um líder não faria isso. Pô, vou botar todo mundo no caralho por causa de um cara só, pô. E se vocês acham que eu falei tudo, não é nem metade. Se vocês pararem pra pensar, facilmente vocês conseguem fazer uma lista de 9, 10, 11 personagens que ou saíram e se revoltaram com a Vila da Folha, ou então simplesmente poderiam ter saído. Vamos à lista. Primeiro, os 3 Sanins. Os 3 são alunos do Sarutobi, ou seja, eram responsabilidade dele também. Assim como, por exemplo, o Kakashi não chamou a atenção suficiente do Sasuke, não teve conversas o suficiente com ele, então isso acabou por fazer com que ele sucumbisse ao ódio e tudo mais. O próprio Kakashi, inclusive, admite que o Sasuke ter ido embora é uma puta de uma falha dele. Mesma coisa com o Hiruzen. Jiraiya permaneceu fiel ali, ficou viajando o mundo e tal, não deixou a vila muito protegida, mas tá tudo certo, ainda era um ninja da Vila da Folha. Tsunade e Orochimaru, ambos ficaram revoltados com algumas coisas da vila e foram embora. Tsunade virou uma bêbada lá que saiu por conta de 1 milhão de coisas que aconteceram com ela, enquanto que o Orochimaru também, né, matou uma rapaziada aí, já que o Sarutobi não quis matar ele. 3 dos ninjas que eram, tipo, mais poderosos da Vila da Folha, que nunca estavam na vila, porque, bom, o Hiruzen deu umas cagadas aí. Se a gente não contar o clã Uchiha inteiro, basicamente, a gente também tem o Itachi. Afinal de contas, eles precisavam de alguém pra culpar pelo massacre do clã Uchiha, então eles tiveram que meio que, além de matar um clã inteiro, eles tiveram que tirar o Itachi da vila, o que também já pode adicionar aí pro saldo positivo do Hiruzen, que o Sasuke também foi embora da vila, e futuramente o maluco virou só um dos ninjas mais perigosos do mundo Shinobi, e isso, claro, deu um monte de merda mais pra frente. Temos ninjas mais poderosos que poderiam ter ido embora, mas não foram, não por conta do Hiruzen, por sinal. Naruto poderia ter ido embora, depois de tudo que ele passou na infância dele, a maravilhosa infância dele, ele só não foi embora porque tinha pessoas Nem como o gato Iruka, gostava do Naruto, olha aqui. dele, Olha a cara do gato. maravilhosa infância dele. Olha a cara desse gato aqui olhando pra ele. Esse merda desse... Ele só não foi embora porque tinha pessoas como aí, Iruka, o tio do Lamen, Kakashi, alguns amigos que ele foi fazendo aqui e ali, Shikamaru e tal, porque se fosse por causa do Hiruzen, nossa, já dava pra ele ir tranquilo, assim, bem de boa. Não tinha ninguém que tratava ele na vila, o velho não podia fazer uma reunião com a rapaziada e falar, gente, para de fazer o filho de vocês fazer bullying com o Naruto. Isso sim, o velho poderia ter feito o Naruto se tornar uma criança mais amada, tá ligado? Isso ele errou demais. Se ele se irritar, talvez tenha como ele explodir a vila. Então vamos evitar esse tipo de situação? Não, esquece, deixou passar. Neji e toda a situação do clã Hyuga, Neji facilmente poderia ter se revoltado. Outros personagens, inclusive, de outros clãs poderiam facilmente ter se revoltado também. Um outro personagem que, inclusive, é da mesma época que todos esses outros aqui, e que eu acho que vale destacar, por exemplo, e que também poderia ter rolado uma revolta ali, é o Canino Branco de Konoha, o pai do Kakashi. Vocês já viram a história desse ninja aqui? Não? Esse daqui é basicamente... E se não viu, aqui no meu canal tem a história completinha dele. Completinha. Eu conto tudo dele. E realmente, foi uma sacanagem o que a Vila da Folha, o sistema da Folha fez. um ninja que viveu na época onde o Hiruzen era Hokage. Ele abandonou uma missão importante pra poder salvar os seus aliados. O que, pasmem, é uma parada louvável, né? Ele salvou os aliados, muito zica e tal. Não, mano, ele recebeu um monte de críticas, foi hateado basicamente por uma rapaziada, sofreu um bullying, digamos assim, só que de uma forma adulta, não aguentou e desviveu. Esse não era o tipo de comportamento que merecia, no mínimo, que o Sarutobi falasse que foi honrável, porque, pasmem, todas as missões depois que elas finalizavam ou não finalizavam, eram reportadas ao Hokage. Ou seja, se houve uma desaprovação pesada por parte de todos os ninjas porque o Canino Branco abandonou uma missão, o Hokage sabia. E o Hiruzen era literalmente o Hokage mais vagabundo que tinha na Vila da Folha, mano. Você conseguia ver facilmente ele em vários episódios ali enquanto ele tava vivo, andando no meio da vila como se não tivesse nada a fazer. Ele andava, conversava com as pessoas. Então, pasmem, diferente de outros Hokages como Tsunade, Naruto, Kakashi quando foram Hokages e também investiam bastante pra poder fazer a vila crescer, o Hiruzen ficava andando por aí. Ele tinha um monte de contato com as pessoas. Então não tem como dizer que, tipo, ele não viu o Naruto sofrendo bullying, ele não viu o Canino Branco sofrendo bullying. Não, no primeiro episódio a gente vê que o Hiruzen tem aquela bosta daquela bola de cristal que ele fica usando pra espionar as pessoas. O velho safado fica espionando as pessoas. Olha lá o pessoal zoando o Canino Branco. Acontece, né? Vida que segue. Pô, e se o Kakashi, por exemplo, que foi um dos melhores ninjas que a Vila da Folha teve também e futuramente foi Hokage, também tivesse vazado da Vila da Folha por causa disso? O pai dele sofreu preconceito, morreu, literalmente o pai dele morreu por causa disso. E se ele falasse, ah, mano, essa vila aqui é uma bosta e tivesse ido embora? É isso, era outro ninja que tinha ido embora porque o Hiruzen é bucha. O meu mano Hiruzen diz que a Vila da Folha é como a família dele. E realmente como a família, mano. Só que ele é quase como se fosse aquele pai alcoólatra ausente, né? Porque não é possível. Mas aí, jovens, eu acho que entra um detalhe muito específico aqui na história, que é o criador de Naruto sendo bem espertinho. Sabe uma coisa que eu acho engraçado, jovens? One Piece, Black Clover, Naruto, Dragon Ball, qualquer história de mangá que seja considerada muito grande e passe ali dos seus 300 capítulos, digamos assim, ela vai ter uma coisa chamada de furos de roteiro. Ou então, a gente também poderia
chamar de retcons. Muitas histórias têm retcons, que é aquela coisinha, pra vocês que não se lembram, de um cara pegar uma parada que já tá definida na história e depois ele mudar isso, dando um novo significado, sabem? O Kishimoto aqui, ele teve uma sorte muito grande, geral, porque o Hiruzen, Safado, olha ele essa pode cara de safado. facilmente ser utilizado como bode expiatório pra história. Porque conforme a história foi avançando, parece que o escopo de Naruto foi crescendo bastante, e algumas coisas foram ficando um pouco mais sem sentido, como o fato, por exemplo, do Naruto ter uma backstory triste, de que ele era pobre, ele era rejeitado, e ninguém gostava muito dele, e ele não tinha nenhum potencial. Mano, até o bagulho do Neji, lá no início, na luta do Neji versus Naruto, tem um vídeo que eu falo sobre isso aqui no canal, que é a teoria lá do Neji, que ele fala que quem é predestinado a grande vai ser grande, quem é predestinado a ser fraco vai ser fraco, e foda-se, entendeu? Era o que o Neji acreditava, e o Neji tava certo, mano. O Naruto, lá naquele vídeo eu tento romantizar o bagulho, mas aqui eu vou falar a verdade, o Naruto tava predestinado a ser grande, ele era um filho de um Hokage, ele era um Jinchuriki com muito poder, então ele era predestinado a ser forte, ele era predestinado a ser um dos maiores, basta obviamente ele canalizar aquela energia toda pro bem, ou pro lado que ele quer ir. Então ele sabia o que ele queria ser. O Naruto só não se caralhou porque ele sabia exatamente o que Napoleon Hill falava no livro dele, um filósofo, que pra te alcançar um objetivo, tu tem que saber exatamente o que tu quer, tipo, claramente, uma imagem clara. Naruto tinha uma imagem clara, ele queria ser Hokage. E todo esse poder que ele já teve desde criança, que ele nasceu filho de uma Uzumaki com o Namikaze, um gênio, de uma mulher muito forte e poderosa, fora que ele tinha também a Kurama no corpo dele, ele já nasceu predestinado. Então o Neji estava certo, se tu nasceu pra ser o merda, tu vai ser o merda. E o Neji sabia que ele tinha nascido pra ser o merda. Na verdade ele achava que não. Mas ele nasceu pra ser o merda, que ele morreu com um pedaço de pau. Então, mano, que ele fosse tipo é os erros maiores de roteiro, os potenciais da negócios Vila da Folha acontecem. desde o início, clã Uzumaki, e que ele fosse filho do quarto Hokage e que, pasmem, ele fosse uma criança importante. O fato dele sofrer bullying no começo da história, entre vários outros detalhes, são muito feitos ali pro personagem ter uma backstory triste, mas se você for olhar eles pro contexto que você tem em Naruto Shippuden, por exemplo, eles até que param de fazer sentido, de certa forma. Outras coisas que vão acontecendo na Vila da Folha, todas elas não têm muito sentido, a não ser que você jogue pra aquela famosa estratégia de dizer que o governo da Vila da Folha era burro. E é aí que entra o Hiruzen, jovens. Porque se a gente for voltar pra Naruto clássico, quando o Hiruzen morre, todo mundo fica tristão porque ele morreu. Até porque ele era um bom personagem. Todo mundo gostava do Hiruzen. A luta dele com o Orochimaru é muito pica. E é claro que sim, ele tinha os seus erros, como a história da Vila do Neji, por exemplo, ou então, até mesmo, o fato dele não ter matado o Orochimaru e isso ter levado à morte dele. Ele era um personagem velho. E assim como vários personagens velhos, ele era cheio de arrependimentos. Mas esses arrependimentos não faziam ele ser um babaquinha como ele foi sendo transformado conforme foi chegando a Naruto Shippuden, com algumas cenas filler, algumas cenas que inclusive até eram incluídas no mangá, que mostravam sempre o Hiruzen sendo um Hokage meio bosta, na verdade, e fazem com que grande parte dos problemas que foram acontecendo na Vila da Folha, eles foram acontecendo e o Kishimoto não tinha muito bem como explicar eles, e aí o Hiruzen foi virando meio que o clã de bucha. Ah, por que o massacre do clã Uchiha aconteceu? Ah, porque o Hiruzen não sabia gerenciar, aí o Danzo também tava manipulando ali por trás, o Hiruzen não soube decidir, e aí acabou que deu no que deu. Ah, mas Sim. e a história do Naruto? A história do Naruto pra mim soa como uma das mais engraçadas, porque se a gente for parar pra poder observar, eu não acho que o Hiruzen seja um personagem tão horrendo assim, ao ponto do que a história do Naruto mostra. Tipo, ele pegou um Naruto criança, bebê assim de colo, nasceu pelo primeiro dia, levou um Naruto, começou a criar ele ali, e aí dane-se. Depois que o Naruto já tinha aprendido a falar e andar, o que ele fez com o Naruto? Ele largou ele numa casa sozinho e falou, ah, se vira aí, tem comida, dá seu jeito. Foi buscar cigarro e deu. Criado sozinho? Ele foi buscar o cachimbão dele e deixou o Naruto, porra. O cachimbo era grande. Nunca explicou e nunca vai explicar porque não fazem sentido. A gente sabe que o Naruto tem uma história trágica, como eu falei pra vocês. Por ter. Ele precisava ter uma história trágica, porque como ele cresceu sem pais e etc, isso era parte do background dele para as pessoas gostarem do Naruto desde o primeiro episódio. Mas se a gente for parar pra pensar, metade disso não encaixa com o restante do que a história propõe. Bom, e se o Naruto, na verdade, tudo que ele passou, ele acha que ele passou isso, tá ligado? Já ele passou uma dificuldadezinha mínima. O que a gente vê é a memória do Naruto achando que foi muito maior, que a solidão dele era imensa. E esses pontos que ele tava com o Hokage eram todos os dias, só que ele não lembra, porque ele era muito pequeno. O Hokage tava com ele, claro, mas não deu tanta atenção assim, deu mais ou menos, só que o Naruto vê como muito pior. E essa forma de Naruto se enxergar pelas as pessoas enxergando ele, maltratando ele, não é o próprio Naruto que se sentia assim. E as pessoas até olhavam pra ele assim, porque eu sei, isso é verdade, às vezes tu acha que as pessoas não gostam de ti, mas é porque tu olha, tu entende que aquilo tá acontecendo, mas na verdade aquilo não está acontecendo. Isso pode ser, tá ligado? Aqui essa visão horrível do Naruto sofrendo é a visão do Naruto, o sofrimento que ele tinha no corpo dele, dentro dele, mas não refletia o que realmente estava acontecendo lá de fora. Certo? Aquilo era o normal, digamos assim, o sofrimento do Naruto era nível 2.
Só que ele sentia aquele 2 no corpo dele, pra ele aquele 2 era um 10, entendeu? Pode ser isso, teorizar. Põe, com o fato do Hiruzen ter criado ele desde que ele era criança. O fato do Hiruzen ter largado o Naruto depois que ele começou a crescer foi uma parada que o Kishimoto só teve que botar na hora. Tipo, tá aí, parte da plot da trama. Eu me lembro de que na época de que vídeos de anime começaram a ficar populares no YouTube, existiam vários vídeos falando mal do Hiruzen como o pior Hokage da história, que ele é o pior Hokage da história de Naruto mesmo, não tem muito o que discutir sobre isso. Mas é até engraçado de se pensar, porque depois que eu reassisti Naruto, reassisti com outros olhos, vi alguns desses vídeos outras vezes, eu comecei a perceber, cara, que 90% desses erros do Hiruzen, fora alguns que já estavam no clássico, são retcons da história. O Hiruzen é, na realidade, um grandíssimo de um bode expiatório para furos de roteiro que o Kishimoto criou no roteiro dele mesmo. O Naruto foi ficando muito mais importante com a história do que ele aparentava ser lá no começo. O clã Uchiha teve um massacre que virou outro rolê muito mais importante do que também era no começo. Temos muitos pequenos detalhes que foram se consertando conforme a história foi crescendo, e o Hiruzen, cara, foi uma sorte gigantesca do Kishimoto. Eu acho, pelo menos, que é algo semelhante a isso. Mas e você que tá assistindo aqui? O que você acha do personagem do Hiruzen? Acha que ele é tão ruim assim como as pessoas geralmente acham? Que ele foi o pior Hokage da história ou não? Vale esse destaque também que não é porque eu tô fazendo esse vídeo aqui que eu acho também que o Hiruzen tenha sido um Hokage decente não, tá? Já fiz um vídeo sobre um dos melhores Hokages, tá? Qual foi o melhor e qual foi o pior Hokage. Tá aí, procurou Hokage ou Takumonsta, acho que tu vai achar. Pasmem, eu acho que talvez ele só não seja um Hokage pior do que esse pau o Tobirama, da Vila da Folha, que odiava os Uchiha. Graças a ele, 90% do arco dos Uchiha aconteceu e eles tiveram tanto destaque na história de Naruto. Meu Deus do céu, como eu queria que outros clãs aparecessem nessa maldita história. Mas enfim, e você que tá assistindo aqui o vídeo? O que você acha? Não esquece de colocar aqui nos comentários, beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Beijo, abraço, valeu, falei até. Dá like, link na descrição, tá?